Muito se tem falado ultimamente sobre liberação miofascial, é um tema que está muito em alta no mercado, mas muitas vezes tratado com pouca relevância, não se dando importância aos temas que realmente são importantes desse conteúdo. Por exemplo, que tal a gente pensar muito mais, em vez da palavra liberação miofascial, pensarmos em mobilização de tecidos moles, que é o que a gente mais faz no trabalho desse. A gente analisar que isso não é apenas trabalhar com rolo, colocar a pessoa em cima de um rolo, ou pegar apenas uma ferramenta e raspar um corpo, tem muito mais do que isso atrás da liberação. Então, conceitos biomecânicos, conceitos fisiológicos, muitas leis físicas não estão sendo levadas a sério em muitos cursos que a gente vê por aí. Não tem como falarmos, então, em liberação miofascial sem pensarmos em mobilidade. Um exemplozinho prático aqui. Imagine que esse rolo fosse um tendão e que aqui essa toalha fosse uma fáscia. Num tendão com uma fáscia com saúde, com mobilidade, quando a gente faz um movimento, essa fáscia escorregaria, permitiria o movimento. O que é uma aderência desse tecido? Por exemplo, após uma cirurgia, uma lesão muito longa, com o tempo imobilizado, a gente tem essa fáscia grudando no tendão ou no próprio músculo e você quer fazer um movimento e não tem amplitude, porque isso não solta. Então, o que temos que fazer? Trabalhar com uma ideia de liberação, um conceito de mobilização para soltar essas aderências. Então aqui fica uma forma fácil de compreender isso. Não tem como a gente falar de liberação sem pensar em tensegridade. Eu trouxe aqui dois modelinhos para pensar em tensegridade. Então, a tensegridade é a capacidade que os corpos têm de, através da tensão e compressão, suportar as tensões do dia a dia, por exemplo, o nosso corpo contra a gravidade. Isso aqui simboliza uma coluna vertebral, a gente tem aqui as vértebras, e com músculos aqui que fazem inclinação lateral, que fazem a flexão, que fazem a extensão da coluna e que fazem também a rotação da coluna. A gente esquece dos rotadores. Muitas vezes não damos bola a esses movimentos da coluna. Uma coluna que não se move, por exemplo, uma pessoa sedentária, ela vai perdendo essa mobilidade e quando ela precisa flexionar para pegar alguma coisa do chão, não consegue. Quando tem que fazer um trabalho de extensão para puxar um peso, já sente dor e nem pensar em inclinação lateral e rotações, torções. Então temos que pensar em dar mobilidade a essa fáscia, através da liberação e também com movimentos, amplitude, ganhar amplitude com flexibilidade, com mobilidade, para melhorar isso. Aqui um modelo bem legal, simbolizando o quadril. A gente pode pensar aqui, em termos gerais, não tem como pensar então de forma adequada a fáscia sem pensar em uma globalidade de fáscia. Então pensar assim, se a minha lateral da coxa aqui estiver encurtado, olha só, se aqui tiver um encurtamento, a gente vai ter em toda a região alguma coisa se movendo ou sendo esticado. Então, para esse músculo estar muito encurtado, o outro lado vai ter que estar sofrendo uma tensão de estiramento. Se eu fosse analisar de lado, se aqui fosse o púbis e aqui a minha região sacral, se o púbis estiver muito puxado para cima por um encurtamento dessa face abdominal, por exemplo, eu estou modificando lá atrás a minha postura da coluna. Da mesma forma, se aqui estiver muita tensão, por exemplo, desde os músculos posteriores da coxa, dos isquiotibiais, dos eretores da coluna, eu vou ter alteração também do posicionamento do meu quadril. Então, assim, pensando de forma global, Thomas Myers nos trouxe a ideia, no seu livro Trilhos Anatômicos, das linhas miofasciais. Vamos representar aqui no esqueleto como seria a linha superficial posterior. O que Myers nos trouxe? Que essa linha facial começa lá embaixo, na sola do pé, na face plantar, passa pelo tendão de Aquiles, sobe pelo gastrocnêmio, pelos isquiotibiais, chegando até o quadril. Daqui, ela continua pelos eretores da espinha, vindo até a base do crânio e chegando até aqui na frente, na nossa testa, com todo o epicrânio. Essa linha toda é uma linha muito postural. Ela está o tempo todo agindo contra a gravidade, tentando nos suspender, nos manter eretos. Então é uma linha que sofre muito encurtamento e onde muitas vezes aparecem dores. Como vamos trabalhar com isso? Vamos demonstrar agora o que a gente pode fazer com as ferramentas, como a gente pode atuar num corpo. Quando vamos atender nosso cliente, nosso paciente, uma das grandes dúvidas que o pessoal traz é qual ferramenta é melhor. Então eu trouxe aqui alguns modelos para mostrar para vocês que existem várias ferramentas. Em primeiro lugar, temos aqui 3 modelos bem diferentes de polietileno, de alumínio e de aço. Qual é melhor? Qualquer uma delas funciona. Existem vários modelos de formatos também.
Então, o que temos que pensar? Por exemplo, a gente tem aqui várias curvas, tem como se fosse um gancho, né? Gancho de crochetagem. Esse com uma ponta mais reta, aqui uma ponta mais rombuda. Nós temos aqui uma ferramenta que existem várias curvas nela. Então, se eu pegar uma outra ferramenta como essa, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, pontas que são parecidas, uns ganchos parecidos, curvas mais fechadas, mais abertas, numa área bem curva, uma área plana. O que é importante eu pensar então quando eu trabalho com ferramenta? Não é importante pensar qual é a melhor ferramenta, é importante pensar em qual área eu vou trabalhar. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar aqui no gastrocnêmio de um aluno, pensa qual é o volume dele. Se eu pegasse uma ferramenta como essa, que vai se encaixar bem ao formato, por causa das curvas e o tamanho do músculo, é muito mais interessante do que às vezes eu pegar uma ferramenta muito reta, como essa, que não vai se encaixar. Agora, essa mesma ferramenta, se eu fosse mudar o ângulo que eu estou com ela, ela já se encaixaria melhor. Da mesma forma aqui, se eu for pegar um tendão de Aquiles, olha só, essa ferramenta ela vai se encaixar no tendão. Agora não adianta eu pegar uma curva enorme e achar que ela vai dar certa. Então existem várias curvas, vários tamanhos que eu tenho que pensar. Aqui ao lado do maléolo, entre o maléolo e o tendão, eu tenho um espaço pequeno. Então o que eu tenho que pensar? Uma ferramenta que cabe nesse espaço. Olha como isso aqui se encaixa. Mas se eu quisesse pegar essa curva enorme para trabalhar, ela vai bater aqui no osso, vai machucar, vai pegar o maléolo, não tem jeito. Se eu quero pinçar esse tendão, eu posso fazer isso com a mão, mas olha a facilidade que é com uma ferramenta dessa aqui, puxando, tracionando o tendão, conseguindo fazer um bom trabalho. Ou mesmo com essa que tem uma ponta um pouco mais fina. Posso puxar, tracionar e soltar, mover. Agora, fica muito difícil querer fazer isso com uma ferramenta, por exemplo, como o guidão, que não foi feito para isso. O guidão é feito para as superfícies maiores, que nem no gastrocnêmio, né, nos isquiotibiais, num quadríceps. Pensar, então, o tamanho da massa que você quer deslocar, então, qual é o músculo que eu estou e o espaço que eu tenho para usar essa ferramenta. Então, às vezes, uma ferramenta multiuso como essa aqui pode ser muito interessante. Olha só, eu tenho aqui um pequeno ganchinho que eu posso usar para pinçar. Eu tenho curvas pequeníssimas aqui, ó, que eu consigo usar no tendão. Tem uma boa empunhadura que eu posso então escorregar essa ferramenta em vários sentidos, usando uma superfície mais larga, uma curva mais estreita, uma outra bem curva, uma ponta de novo aqui para mim conseguir trabalhar alguns espaços que eu quiser. Então são ferramentas que eu tenho que pensar a utilidade. Por exemplo, se eu fosse trabalhar aqui, nesses editores, essa ferramenta vai funcionar bem, ó. Eu consigo ter aqui um formato, uma largura, que me possibilita trabalhar com uma musculatura que não é mais do que isso aqui. Os editores são um grupo pequeno aqui, ó. Eu poderia trabalhar manipulando com a mão, ou trabalhar aqui com a mão, ou até com o cotovelo, mas uma ferramenta dessa me dá possibilidade. Agora, se eu errar o formato da ferramenta, por exemplo, usar ela dessa forma muito larga, eu vou trabalhar aqui e ela vai começar a pegar já nas vértebras, posso bater nas escápulas, não vai ter grande utilidade. Então não adianta eu errar no formato da ferramenta. Então, qual é a melhor? A que melhor se adapta à minha mão, para mim ter uma boa empunhadura. Então, quando eu quero fazer um pouco mais de força, eu consigo uma boa empunhadura fazer. A que melhor se adapte ao espaço do corpo do meu paciente. Então, se eu tenho um espaço pequeno, se eu tenho um espaço curvo, eu vou adequar a ferramenta ao espaço necessário. Usando isso, eu já consigo uma grande coisa. Outra coisa que temos que pensar. Lembra que eu falei no começo dessa aula que sempre pensar em mobilidade, não é só arrastar uma ferramenta. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com o gastrocnêmio, ficaria muito bom eu colocá-lo mais para baixo na maca, desce que leve até o pé ficar fora da maca. Por que isso? Porque eu vou querer trabalhar mobilidade. Como é que eu posso fazer esse gastrocnêmio se estender? Fazendo trabalho aqui na face plantar, de flexão e dorsiflexão. Então, se eu faço esse movimento, imagine que eu vou usar, por exemplo, ventosas. Se fala tanto em ventosa hoje em dia, o que eu vou fazer com a ventosa? Olha só,
Pensa na massa muscular. Então, a gente sabe que o gastrocnêmio é dividido em 2 pedaços, certo? Temos uma parte mais medial, uma parte mais lateral. Então, a gente coloca ventosas na região. Com 4 ventosas, geralmente a gente já consegue um bom trabalho nessa região aqui. A ventosa, ela vai fazer pressão negativa, ela vai puxar ao contrário do que eu estou empurrando com a ferramenta. Deixa a ventosa agindo, e o que eu posso pedir para ele fazer? Para ele fazer movimento. Então ele vai fazer a flexão e dorsiflexão. Nesse momento, muitas vezes a ventosa vai soltar, tá? A gente coloca mais carga e mantém ela ali. O que eu consigo aqui, ó? Pense no exemplo que eu fiz com o rolo, com a toalha. Com o movimento, essa massa muscular está se movendo. A ventosa está sugando. Eu consigo, assim, fazer com que haja mobilidade do tecido, que é o que eu busco. Então, pense muito nessa palavra, mobilidade do tecido, não só a liberação. E assim, pensar em todas as partes. Por exemplo, poderia ter ventosa colocado nos editores e ele, de pé ou sentado, fazendo a flexão da coluna, iria conseguir mover. Mas também, na hora de fazer o arrastamento da ferramenta, eu poderia estar aqui arrastando a ferramenta e ao mesmo tempo ele alongando. Poderia fazer um bom trabalho nos tendões, juntando o movimento e a minha mão, né, ou com a ferramenta. Então, se eu quisesse usar a ferramenta aqui, eu poderia tranquilamente estar fazendo esse trabalho com a ferramenta ao mesmo tempo que eu faço mobilidade. Com isso eu consigo fazer essa face, esse tecido mole se mover, se soltar. É comum, quando a gente trabalha com pessoas com muito encurtamento, eles dizerem que se sentem como se estivessem amarrados. E realmente, esse tecido facial parece que está amarrado. Se eu pensar aqui em toda essa linha superficial posterior, como a gente falou antes, ela iria sair então desde a face plantar, passando pelo tendão de Aquiles, os gastrocnêmios, os isquiotibiais, o ligamento sacrotuberal aqui, e aqui a gente teria toda essa face sacro-lombar e os eretores de espinha, até chegar nos suboccipitais, aqui na base do crânio, e aqui ainda toda essa face até a testa. Essa linha toda, se ela estiver encurtada, ela é como se estivesse comprimindo o nosso aluno, o nosso cliente, assim. A gente quer fazer o quê? A gente quer estender. Pense como se você quisesse abrir uma massa de pizza para estender essa massa, fazer ela ficar maior, mais solta. É isso que a gente tem que buscar com a liberação. E para isso tem várias leis da física que a gente tem que pensar. Não adianta colocar pressão demais, tem muita gente apertando muito, não precisa. Não precisa botar muita carga na ventosa, deixar a ventosa muito tempo. Não precisa aplicar muita força com a ferramenta, pegar uma ferramenta aqui e praticamente subir em cima do aluno, isso não adianta. A fáscia é um tecido mole, ela não precisa de pancada, ela não precisa de violência. Se a gente usar com inteligência, vamos conseguir muito mais resultado. Então, você que trabalha com atletas, você trabalha com pessoas com dor, com lesão, pense o que você pode agregar no seu trabalho. Se é personal trainer, o seu aluno vai treinar muito melhor com um bom trabalho de liberação. Trabalho com atletas de fisiculturismo, é crucial o trabalho de liberação para melhorar tanto o desempenho no treinamento, quanto melhorar o aspecto físico dessa massa muscular, que às vezes não desenvolve uma pequena parte porque tem aderência. Por exemplo, um deltoide. Se a gente tem as 3 partes do deltoide, a posterior, medial e anterior, muito aderido, às vezes você tenta fazer o exercício com o seu aluno para desenvolver mais uma parte dele e não consegue porque essa aderência não está permitindo um bom movimento. Então, trabalhe também com quem tem dor, com quem tem lesão. A gente usa muito a liberação para dores lombares. Essa face sacro-lombar sofre muita interferência da postura, do dia a dia, pessoa muito sedentária, muito parada, ajuda demais. Recuperação de atletas profissionais de futebol, ciclista, tênis de campo, qualquer modalidade. A gente consegue trabalhar na recuperação desse atleta, fazendo com que ele consiga treinar melhor, desempenhar melhor o seu trabalho. Quanto melhor ele conseguir treinar, melhor ele vai ter esse rendimento. Então pense nisso, a gente pode ampliar o nosso trabalho, você pode ampliar o seu ganho, você vai conseguir fazer com que o seu aluno se prenda muito mais ao teu trabalho, porque você está trazendo algo melhor para ele. Mas lembre sempre, liberação miofascial, trabalho com tecidos moles, é ciência, não é achismo. Então chega de imaginar apenas um rolinho ou só
raspar um corpo. Vamos entender que liberação é muito mais que isso. Vamos aprender a usar essas ferramentas adequadamente, vamos realmente aprender a trazer o melhor para o nosso cliente.